Olá, caros alunos, sejam bem-vindos de volta. Professor Eric, estamos aqui na nossa última aula, nossa aula de número 4 da disciplina de PCP. Gostaria de agradecer aqui desde já, a todos os alunos das engenharias, civil, elétrica, produção, agronômica e, eventualmente, qualquer outra engenharia, área que esteja atrelada a essa disciplina de PCP. Espero que vocês tenham aí, ao longo das 3 aulas anteriores, refletido um pouco sobre a questão da produção, planejamento, controle da produção, sobre a administração de uma forma geral, sobre gestão, sobre operações, sobre logística, porque vocês automaticamente vão trabalhar com esses conceitos no seu dia a dia. Então, os meus agradecimentos aí a todos os alunos, e, obviamente, à instituição de uma forma geral, por essa oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nessa aula de número 4, a nossa última aula, sobre planejamento e programação de operações. Como é que nós planejamos, como é que nós programamos para que o todo aconteça. E dentro desse aspecto nós vamos trabalhar o plano agregado de produção, tá? Então são esses os principais elementos aí a serem discutidos. O nosso objetivo então como agenda na aula 4, é trabalhar o planejamento e programação de operações, o plano agregado de produção, os níveis de planejamento, opções de suprimentos, estratégias de suprimentos e operações, programação e o gráfico de Gantt efetivamente. Quando nós imaginamos planejamento, nós sempre temos que imaginar aquilo que é curto, médio e longo prazo. Qualquer empresa trabalha com essas questões. Então, no curto prazo, eu estou trabalhando no nível mais operacional mesmo, Estou trabalhando com a produção dia. Eu posso pensar em semanas, eu posso pensar já num médio prazo de alguns meses de produção. Já no longo prazo eu posso pensar em anos. Então significa dizer que cada empresa que vai estabelecer o seu padrão de produção, qual é o nível que estará trabalhando. Mas geralmente nós seguimos essa sequência aqui, tá? O planejamento e programação de operações consistem no processo de verificar se os planos de demanda e suprimentos estão em equilíbrio. O que é o plano de demanda e estão em equilíbrio? O que o plano de suprimentos está em equilíbrio? Significa dizer que nesses planos de demanda eu estou planejando o que eu tenho de demanda em termos de produto futuro. Mas essas demandas são flutuantes, elas têm oscilação, Qualquer tipo de negócio funciona assim. Você não compra sempre o mesmo produto da mesma indústria. Olha, você compra um shampoo da marca Unilever, no outro mês você compra uma outra marca de shampoo da Procter & Gamble, por exemplo. Então, como que as empresas conseguem prever todas essas demandas? Então, são os desafios que as indústrias têm, por isso que elas trabalham com esse plano agregado de produção, que vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre eles, tá? Então, dentro dessa ideia de planejar e programar operações, consiste nesse processo de verificar se os planos de demanda e suprimentos estão em equilíbrio, O que eu tenho de demanda e o que eu tenho de produção, De quantidade a ser produzida, de matéria-prima. Isso está em equilíbrio ou não? Exige informações gerenciais de todas as áreas. Assim como vocês viram lá no MRP1, MRP2, lá no sistema de ERP, que é o ERP, nós temos que integrar todas as áreas da empresa. Produção, finanças, logística, operações, para que o todo consiga atender à demanda final. Cada área é afetada pelo plano. Cada departamento e grupo de uma empresa tem a sua própria força de trabalho. Então, programações fazem parte do dia a dia e envolvem uma enorme quantidade de detalhes, afetando todos os processos de uma empresa. O que não foi muito bem planejado, o que não foi muito bem programado, lá no final eu posso ter, por exemplo, gargalos na produção, ao longo do processo produtivo, eu posso ter gargalos, eu posso não entregar o produto, como indústria no prazo combinado para os meus clientes. Então tudo isso tem retrabalhos muitas vezes, desperdício de tempo, de matéria-prima, e pensando na ponta que é o cliente, nós podemos não entregar em tempo hábil e, consequentemente, o cliente substituir o nosso produto por outra empresa. Então os danos são significativos. Aqui, para iniciar então o planejamento e programação das operações, nós temos o primeiro nível, que é o nível de planejamento de vendas e operações. O
que nós temos nesse primeiro nível aqui? A ideia da agregação. O que é a ideia da agregação? Como é que eu posso pensar em agregar produção? Imaginem, por exemplo, que você... imagine lá, o McDonald's fabrica lanches. Então, a produção agregada é o lanche em si. Né? O que eu tenho que fazer? Produção de lanches. Isso é agregação. Né? Olha, eu fabrico bicicletas, isso é agregação. O plano de desagregação é imaginar, por exemplo, que dos lanches eu tenho os tipos de lanches. Então eu tenho lá o McLanche Feliz, né? E todos os outros lanches que tem no cardápio do McDonald's. Isso significa dizer que é uma desagregação, né? Porque daí eu estou trabalhando com uma demanda real, ou seja, estou trabalhando de uma forma mais aleatória, né? A agregação maior é o todo. A desagregação é essa decomposição, né, da produção em partes, como nós acabamos de comentar. Então, olhem lá. O plano de vendas e operações é útil porque se concentra em um curso geral de ação, coerente com as metas e objetivos estratégicos da empresa, sem se perder em detalhes. As empresas realizam a agregação em 3 dimensões: em serviços e produtos, em mão de obra e tempo. Então, assim, o que a empresa faz? Para minimizar custos, para atender melhor essa demanda que tem lá no mercado, que tem lá fora, eu preciso pensar em dimensões de produtos e serviços, de mão de obra e tempo. Porque na agregação, eu consigo melhorar a minha questão produtiva, né? Do que só ficar dependendo, por exemplo, de ter uma demanda aleatória, de atender o cliente final pontualmente falando. Então, eu pensando no macro, eu consigo melhorar a minha eficiência, eu consigo melhorar, muitas vezes, a minha capacidade produtiva e, consequentemente, né, como a nossa disciplina é planejamento e controle da produção, eu consigo atender melhor as demandas, as flutuações de demandas. Vocês também viram lá na aula 3 sobre o balanceamento de linhas, né, que as linhas balanceadas eu vou diminuindo gargalos, melhorando a questão da produtividade. Então, são sequências lógicas de entendimento para que lá no final nós tenhamos uma indústria mais produtiva. Professor, olha, como é que vocês podem imaginar? Não, olha, mas como é que eu posso tangibilizar isso de uma forma mais interessante? Pega uma Nestlé, pega uma grande empresa, como não só a Nestlé, mas uma P&G, uma Unilever. Quantas operações essas empresas têm? Quantos produtos essas empresas têm? Quantas matérias-primas são utilizadas para cada tipo de produto? Né? Pega lá a indústria de chocolate, em várias outras, e pensa no seu processo produtivo agora. Né? Pode ser que você esteja aí na área da engenharia da produção e você produza fertilizantes, você produza qualquer outro tipo de produto que vá atender o segmento rural ou o segmento do varejo. Né? Comecem a decompor isso, comecem a fazer aquele boom, né, de materiais, ou seja, aquela explosão que você vai abrindo aquilo em partes para chegar do quanto que você precisa de matéria-prima, né, de requerimento de material. Então, são sequências lógicas e aqui nós vamos pensar um pouco nessa questão de planejar as vendas e operações, né? Por isso que tem essas dimensões que são extremamente relevantes para a nossa aula de hoje. Aqui, dentro do planejamento agregado, né, de PCP, nós trouxemos um modelo hierárquico, ou seja, essa hierarquia. Como é que funciona isso, né? Então, nós temos empresa, família de produtos, nós temos produtos e operações. O que acontece em cada hierarquia nessa ideia, né? Eu tenho lá planejamento de longo prazo, planejamento de médio prazo, curto prazo e sistemas de produção. Vocês podem ver que o planejamento de médio prazo está em vermelho. Por quê? Porque onde nós trabalhamos aqui com a ideia do MPS. E do MPS, como vocês puderam também perceber, lá na aula 3, diz respeito ao que o MPS? Ao plano mestre de produção, né? E o plano mestre de produção é como se nós traçássemos uma linha abaixo desse item que está em vermelho, porque nós trabalhamos dentro desse conceito, né, em termos de produção. Agora, o que é que nós podemos imaginar? Olha lá, longo prazo anual, médio prazo mensal, curto prazo semanal e no chão de fábrica, ou seja, no sistema de produção, eu tenho o que? Uma produção diária, ou seja, lá no primeiro elemento eu tenho pesquisa de mercado, P&D, eu tenho análise de competição, eu tenho a definição estratégica do negócio,
eu tenho localização, tamanho, produtos, maquinários. O que eu vou utilizar no longo prazo? Eu preciso fazer o quê? A minha empresa precisa entender como que vai funcionar esse plano agregado. Eu preciso ter estrutura, eu preciso ter infraestrutura, por isso que é o planejamento. No médio prazo eu tenho família de produtos, onde eu faço o quê? Previsão de demanda agregada. Vou fabricar televisores, vocês da área elétrica aí, né? Olha, eu vou fazer fabricação de televisores, faço um plano agregado de produção. Médio prazo, mensal. Qual que é a previsão de demanda agregada? Eu posso pensar em tamanhos de televisores, tamanhos de telas, tamanhos de componentes, né? Então eu agrego tudo isso. A desagregação é o plano mestre de produção, porque eu peguei o todo e fiz uma decomposição em partes. E aí a partir do plano mestre de produção, que é o MPS que vocês viram, né, na sigla, significa dizer que nós temos o que dentro dessa programação mestre de produção? Significa dizer que nós estamos pegando o macro, decompondo para poder executar o quê? Para poder executar as operações que estão dentro dessa programação, baseado na demanda que nós temos, ou seja, para atender essa demanda. Então, lá no planejamento de médio prazo, ó, previsões de demanda agregada, determinação de recursos de forma agregada e os objetivos financeiros. Ou seja, eu agrego recursos, né? Eu vou colocando isso para ter uma maior quantidade de produção com o menor custo possível. Na programação de curto prazo, que ela é semanal, eu tenho previsão de demanda desagregada. Por quê? Porque eu preciso colocar em prática o programa ou o plano mestre de produção. É a execução. Determinação de recursos de contingenciamento, né? Aquilo que pode acontecer, contingência, pode acontecer, né, fora do programado. E objetivos financeiros e operacionais. E aqui nas operações, que é o último elemento da hierarquia, que é um plano diário, né, em termos de planejamento, são as previsões desagregadas, que são as demandas reais. O que é a demanda real? É aquilo que você vai atender de uma forma mais aleatória, né? Eu estou atendendo a demanda real, estou atendendo um produto final, o cliente final, nesse sentido. Eu não estou pensando na produção agregada, eu não estou pensando, né, no todo. Eu preciso, então, fazer desagregações nesse sentido para atender essas demandas reais. Utiliza intervenções nos recursos, corrigindo desvios, né? Então, onde, estou na produção, então eu preciso fazer essas correções ao longo do tempo. Isso pode acontecer, né? E os objetivos operacionais. Então, para cada elemento hierárquico, nós temos os tipos de produções, né, agregados no que diz respeito ao PCP. Um pouco mais adiante, ó, o que nós temos então? O que é o plano agregado, né? Para ampliar um pouco esse entendimento de vocês. É o planejamento global, ou seja, são produtos e serviços mais recursos. Produtos, serviços e recursos. O que eu preciso para produzir? Televisores, eu tenho lá, fabrico lanches, né? O exemplo do McDonald's, do Subway, qualquer outra empresa nesse contexto. Tá? É uma expressão dos métodos que a indústria vai utilizar para absorver as flutuações de demanda. O que são os métodos? Entra, muitas vezes aqui, os modelos matemáticos, né? Então, eu vou fazer lá uma programação linear, vou fazer uma regressão linear para analisar, por exemplo, a questão dos consumidores que têm uma preferência por tal tipo de produto. Então, nessas regressões, nessa questão de demanda, nessas flutuações, nessas oscilações, matematicamente falando, e aí a utilização de sistemas, né, de softwares e tudo mais, as empresas vão pensar muito nesse contexto, vão trabalhar muito bem essa informação para ter um plano agregado de produção. A atribuição dos recursos de produção, então, olha lá, atribuição dos recursos, está até em maiúsculo aqui para ficar fácil para vocês, ó. Força de trabalho, mais ritmo de produção, mais equipamentos à demanda, ou seja, significa dizer por que nós temos então o plano agregado. E qual que é o principal objetivo dele? É o estabelecimento da taxa ótima de produção de médio prazo para um produto agregado que atende a demanda flutuante com o menor custo unitário. Se vocês observarem, nós estamos falando de médio prazo. E lá no slide anterior, que é esse que vocês estão vendo aqui, nós falamos de planejamento de médio prazo, né? Porque nós estamos fazendo essas previsões de demanda agregada, por isso que o objetivo dele é trabalhar nesse contexto, né? Taxa ótima de produção no prazo médio. Eu vou agregando tudo isso para conseguir ter custos menores e maior eficiência.
E isso sofre uma atualização periódica, né? Tendo um horizonte deslizante que nós chamamos, e aí depende da empresa. Pode ser de 3 a 6 meses, de 3 a 9, de 3 a 12, depende daquilo que vocês planejarem em termos de negócio. Não é algo estanque, não é algo assim, olha, então é de 6 a 18, né? Aí as empresas vão trabalhando a sua especificidade. Por que é um horizonte deslizante? Porque nós temos que entender a produção, né, no contexto de programação semanal, programação mensal, programação anual. Então ela vai tendo esse horizonte de deslizamento, né? Nós vamos adiante pensando na produção, tá? Aqui ainda no nível 1, que é o nível de planejamento de vendas e operações, conhecidos aqui como SIOP, né? A entrada de informações, que são os inputs, recorre-se à coleta de informações para criar um plano que funcione para todos, né? Essa é a grande ideia de nós trabalharmos aqui com esse contexto, planejamento de vendas e operações, né? Vou recorrer o quê? Às informações coletadas, né, e que funcione para o todo. Os inputs gerenciais são áreas funcionais para os planos de vendas e operações que são vistos logo na sequência, né? Já vamos mostrar para vocês aí, ó. Os planos correlatos, né? Uma avaliação financeira do futuro próximo de uma organização é conhecida como plano de negócios em empresas com fins lucrativos ou plano anual em atividades sem fins lucrativos, né? Então você pega muitas vezes o setor público, aí em outros segmentos vocês veem isso, né? O PPA, Planejamento Plurianual, que são os contextos dentro de cada tipo de negócio. Então no nível 1, planejamento de vendas e operações. O que é que eu preciso ter, né? O que eu preciso ter de input, de entrada? E aí vocês estão vendo aqui, ó, tá? Plano de vendas e operações. Eu tenho lá materiais, engenharia, recursos humanos, contabilidade, distribuição e marketing e operações. Então são modelos complexos, né? Nós não estamos aqui tentando dificultar, mas, né, tem até um livro chamado Organizações Complexas e as organizações efetivamente são mais complexas, né? Imagina as empresas que têm operações em vários países, que fabricam diversos tipos de produtos, né? Essas indústrias que precisam de vários tipos de insumos. Então quando nós vamos ao mercado, vamos fazer compras muitas vezes, nós imaginamos, né? Olha o grau de operação que essas empresas têm. Quais modelos estão inseridos naquele produto que nós estamos consumindo? Tudo isso que nós estamos falando aqui, as empresas estão fazendo. E as empresas que buscam maior competitividade, maior destaque em relação aos seus concorrentes, precisam cada vez melhorar isso. E aí precisa do quê? De profissionais da área da engenharia, da produção, da elétrica, da civil, cada um dentro da sua área de formação, né? Contribuindo com todos esses aspectos aí. Na sequência, então nós temos ainda dentro do planejamento de vendas e operações, um plano de negócio, então é a declaração projetada de receitas, dos custos e lucros, né? Então nós precisamos entender isso, nós estamos projetando os nossos negócios, e uma organização sem fins lucrativos, né, como um governo municipal, né, prepara outros tipos de avaliação financeira, chamada de plano anual ou plano financeiro, como nós comentamos há pouco aí. E a figura a seguir, então, vai ilustrar o que para nós? Entre os planos de negócios, né, ou anual, administração de restrições, previsão, plano de vendas e operações e o plano detalhado. Então, o que nós temos aqui? Olha, nível 1, 2 e 3. Plano de negócio atual, quais são as estratégias de operações que nós vamos utilizar, né? Previsão de vendas e operações. Então, eu tenho o plano de vendas, plano de operações. Aí eu tenho o quê? A administração das restrições. Eu vou analisar se tem gargalo ou não, né? Planejamento dos recursos, né? Depois, aqui nós temos quais são esses recursos, na etapa 2, né? No nível médio ali, ó. Necessidade de material que serão utilizados, planejamento de recursos e serviços. E lá na etapa 3, que é a programação, né? Que diz respeito à programação de tarefas e instalações, mão de obra e equipamentos, né? Voltados também a equipamentos e tarefas aqui. Então, né, em termos gráficos, em termos de modelo, são esses 3 níveis de operações que nós temos. No nível 2, então, nós temos o quê? O planejar recursos, né? Planejamento de recursos, então, é um processo que toma os planos de vendas e operações, que nós vimos lá no anterior, lá em cima. Eu tomo os planos de vendas e operações, né? E aí processo os tempos, né, padrão. Eu tenho aqui roteamento e outras informações sobre como os produtos ou serviços são produzidos e então vou planejar o timing de capacidade e necessidade de materiais. Então são
condições que nós chamamos de sine qua non, né? Uma condição depende da outra, uma operação depende da outra, um setor depende do outro, e as áreas funcionais de uma empresa precisam trabalhar de uma forma muito bem integrada, o que no passado não era assim, né? E no nível 3 nós temos o que é a programação, que converte o plano de recursos em tarefas operacionais, específicas e detalhadas, né? As programações referentes ao uso das instalações podem ser desenvolvidas alocando-lhes atividades tendo em vista o seu uso eficiente. O processo de planejamento é dinâmico, com revisões ou ajustes periódicos, né? Baseados em fluxos bilaterais, né? Vai e vem de informações normalmente com frequência mensal. E é claro que nós estamos lembrando que muitas dessas indústrias dependem de estoques de outros fornecedores, né? Dependem de insumos de outros fornecedores. Então, são produções muitas vezes dependentes de outras empresas. Aqui, nas opções de suprimentos, né, o que nós temos lá? A questão, e existem algumas alternativas que podem ser usadas individualmente ou combinadas para formular um plano, né? Então, nós temos o quê? Estoque de antecipação, que pode ser usado para absorver taxas irregulares de demanda ou suprimento. O que é estoque de antecipação? Eu vou deixar isso preparado justamente para tentar absorver aquilo que é irregularidade na demanda ou no suprimento de material. Ajuste da força de trabalho, então a gerência pode ajustar os níveis de força de trabalho contratando ou demitindo funcionários. É uma outra possibilidade de trabalhar na questão de suprimentos. A utilização da força de trabalho, né? Aqui uma alternativa é alterar a utilização da força, né? Envolvendo a prática de horas extras e ociosidade também forçada, né? O que é ociosidade forçada? Você pode muitas vezes dizer, olha, agora está parado, então estou ocioso de uma forma forçada. É possível acontecer isso, né? Férias coletivas e assim por diante. Existem, além disso, né? Dentro dessas alternativas, existem 6 alternativas que podem ser usadas individualmente ou combinadas também dentro do plano. Trabalhadores de tempo parcial, outra opção então é contratar trabalhadores em tempo parcial, né? Contrata, distrata, né? É possível. Algumas empresas trabalham isso nas indústrias, né? Olha, tem lá a produção de colheita de cana, colheita de outros tipos de culturas, então eu posso fazer contratações, né? E também descontratar pessoas. Subcontratos. Os subcontratos ou terceirizados podem ser usados para aumentar a capacidade no curto prazo. É uma outra possibilidade, né? E a programação de férias, que é um fabricante pode interromper as atividades durante um período de calmaria nas vendas e dar férias aos funcionários. Então vocês percebem que são realmente modelos assim complexos no sentido de que cada empresa trabalha à sua maneira e a sua empresa não é autossuficiente, ela depende de muitos outros fornecedores. Por isso que essa questão da demanda é importante, a questão do balanceamento de linha é importante, a questão de como é que nós vamos planejar a nossa produção de forma agregada e decompor isso num plano mestre de produção, num programa mestre de produção, né? Tudo isso são elementos relevantes para a nossa ideia aqui. E algumas estratégias, né? A estratégia de perseguição de demanda envolve a contratação e a demissão de funcionários para se ajustar à previsão de demanda ao longo do horizonte, né, do planejamento. A estratégia de nivelamento, que consiste em manter a força de trabalho também constante, ou seja, exceto possivelmente no princípio, né, do horizonte de planejamento. E aqui, o melhor caminho, né, nesse caso aqui, é uma estratégia mista, que abre todas as opções, incluindo estoques de antecipação, né, trabalhadores de tempo parcial, subcontratados, também é conhecido aqui como back orders e stock out, né? Então significa dizer que nenhum nem outro, nós podemos usar uma estratégia mais mista para combinar, né, essas estratégias de produção. E ainda, dentro das estratégias, nós temos as restrições, né, que podem ser limitações físicas ou estar relacionadas à política administrativa. Então, o planejamento de vendas e operações é um processo dinâmico, né, contínuo, uma vez que itens do plano são atualizados periodicamente, quando novas informações tornam-se disponíveis e novas oportunidades surgem. Trata-se de um processo interfuncional que busca um conjunto de planos que todas as atividades da empresa possam sustentar. Ou seja, as restrições nós temos que entender como os gargalos, né? É um outro elemento da estratégia que nós vamos pensar aí.
E aqui os tipos de custos em planejamento de vendas e operações, horário normal, né, que diz respeito ao salário por jornada de trabalho, né, questões de assistência, previdência, as horas extras, né, o quanto que você vai pagar em termos de jornada normal e além de jornada normal, porque está sendo algo extra, as contratações e demissões, o armazenamento, né, custo que varia conforme o nível de investimento em estoque, tá? O capital atrelado ao estoque, então, armazenagem variável, questão de obsolescência, seguros, impostos, tudo isso tende a estar calculado dentro da armazenagem. E a questão dos back orders e também a falta de produto, né, que é o stock out aqui, custos adicionais para acelerar os pedidos em atraso, vendas perdidas, potencial de perda de cliente, né, para um concorrente, algumas vezes chamado aqui de perda de reputação. Então, assim, é algo extremamente relevante, né, pensarmos em PCP, em todas essas ferramentas que existem dentro da área de produção. Literalmente, né, é um universo a ser desvendado, digamos assim, em termos produtivos, né, porque as empresas vão precisando de pessoas com capacidade, com tecnologia, né, infraestrutura, né, precisa da questão de recursos financeiros também para investir em tudo isso, mas as maiores empresas conseguem ter um excelente resultado com essa utilização dessas ferramentas. Aqui a programação, né? As programações podem ser exibidas de várias maneiras. Para diversas tarefas ou atividades, um cronograma pode simplesmente, né, listar os prazos de execução de uma tarefa, mostrar uma tabela o seu tempo de início e fim, né, demonstrar um gráfico, né, onde começa e onde termina a produção, e o gráfico de Gantt, que é essa terceira abordagem que nós vamos conhecer também. Então, o gráfico de progresso de Gantt, exibe o quê? A condição corrente de cada tarefa ou atividade em relação à sua data de conclusão programada. Vocês já vão ver como é que funciona isso, por exemplo, num hospital, né? Como é que funcionaria isso numa indústria de autopeças e como é que isso poderia funcionar dentro da sua empresa também. O gráfico de estação de trabalho de Gantt, a figura a seguir, então, mostra, né, um gráfico de estação de trabalho de Gantt das salas de cirurgia de um hospital, ó, para um dia específico, né? E o gráfico pode ser usado para identificar os horários para cirurgias de emergência não programadas ou para atender às solicitações de alteração de data de cirurgia já programadas. Então, é extremamente importante, ainda mais no hospital, né? Porque as pessoas estão trabalhando com vidas. Uma coisa é uma produção, um produto lá que, olha, se o produto não chegar no ponto de venda, não tem problema. Mas no hospital, a coisa muda de figura, né? Então, olha como é que funciona a programação aqui, ó. Estação de trabalho das 7 às 18 horas, salas de cirurgia A, B e C. Então, vocês analisam ali os nomes dos médicos, né? O espaço ocupado das 7 às 8, das 9 às 10, o que é que nós temos? Um tempo improdutivo. Então, parecendo uma janelinha aqui, tudo é tempo improdutivo. Então, eu posso fazer encaixes ao longo desses processos, como emergência, né? Algum setup, muitas vezes, que eu preciso fazer na sala de cirurgia. Então, cada um dentro do seu espaço, olha aqui, ó. E aí, se eu for olhar, por exemplo, uma produção de autopeças, você pega lá Ford, Nissan, né, a Buick, qualquer outra marca, então eu tenho lá início de atividade, término, tempo de atividade programado, qual que é o progresso real, efetivamente, e o tempo improdutivo, né? Então, nós temos que imaginar aqui no hospital, eu tenho um tempo improdutivo, por quê? Eu preciso, né, faço cirurgia, preciso arrumar a sala, tem toda uma preparação, então eu vou calculando esses tempos de improdutividade em termos de programação. E isso pode ser feito em vários tipos de negócios, né? Por mais que nós tenhamos essa aplicação voltada para a indústria, mas dá para nós adaptarmos a outros modelos de negócios também, tá? Isso representa, então, parte dessa programação, né? E aí outro modo, então, de administrar a capacidade é a programação da força de trabalho, né? Que é um tipo de sistema que determina quando cada funcionário deve trabalhar, ó, tá? Interessam, em especial, as situações em que nem todos os funcionários trabalham os mesmos 5 dias por semana e as mesmas 8 horas por dia, né? O programa especifica os períodos de trabalho e de folga de cada funcionário durante certo período, né? Como na designação de funcionários dos correios, enfermeiros, pilotos, atendentes, policiais para o dia de trabalho e turnos específicos. Então,
Imagine, né? Cada setor na sua especificidade. Eu trabalho 24 horas, folgo 48, né? Olha que interessante pensar nessa programação. E nas empresas não são diferentes. Nas empresas ainda tem que contar com falta de funcionários, né? Rotatividade, pessoas que entram e saem do trabalho por não terem gostado da atividade, porque foram demitidos. Então, isso representa, obviamente, né, um jogo de xadrez em termos de pensar o PCP, tá? Aqui as referências principais que vocês têm aí acesso na questão do material. Espero que, obviamente, tenham compreendido e ampliado um pouco aí o seu leque de observação sobre PCP, sobre administração da produção, sobre gestão, né? E espero que vocês também coloquem essa disciplina em prática, porque o desempenho, né, da sua carreira também depende bastante dessas compreensões. Agradeço muito, desejo sucesso a todos aí nessa formação profissional. Grande abraço e até a próxima.